temos 4 evangelhos? Por que 4? Temos 4 evangelhos porque durante o período da igreja primitiva, 4 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Isso aqui tem que ser bem claro para nós. Tá? A inspiração é do Espírito Santo, não é uma decisão humana. Tá? O Espírito Santo, 4 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo acharam necessário contar a história de Jesus de 4 perspectivas diferentes. 4 pessoas. Mateus, publicano, cobrador de impostos, converteu o seu evangelho, tornou-se um dos apóstolos de Cristo, e ele decidiu, inspirado pelo Espírito Santo, que era necessário escrever um evangelho voltado para os judeus. Então, o primeiro dos 4, Mateus, voltado para os judeus, não é o primeiro a ser escrito, mas a igreja primitiva, na hora de organizar, achou por bem colocar Mateus primeiro, porque Mateus ele faz o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele mostra que as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se em Cristo. O primeiro a ser escrito é Marcos, é até chamado de proto. Proto significa primeiro, início. Marcos é chamado de proto-evangelho. Mas a igreja, quando organizou o cânon, ela viu por bem colocar Mateus primeiro, porque Mateus serve de elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então Mateus escreve em uma perspectiva judaica. Depois temos Marcos. Marcos não é apóstolo. Marcos não é apóstolo, mas é associado a 2 apóstolos, a Pedro e a Paulo. E glória a Deus que Marcos escrevesse um evangelho voltado para os crentes romanos que estavam em perseguição. Para a igreja de Roma que estava em perseguição. E aí Marcos vai mostrar Cristo sob essa perspectiva de um missionário que, apesar de perseguido, não deixa de trabalhar. E aí temos um terceiro, Lucas. Lucas vai mostrar Cristo da perspectiva dos gregos. Os gregos esperavam o aperfeiçoamento da humanidade. E aí Lucas vai mostrar Cristo como o homem perfeito. Lucas vai enfatizar a humanidade de Cristo. E o 4º evangelho, teologicamente mais profundo que os outros 3, veja bem que eu não estou dizendo melhor, nem estou dizendo mais importante, eu estou dizendo teologicamente mais profundo. Ele é escrito depois dos outros 3, ele é escrito depois dos outros 3, de uma perspectiva que envolve a igreja como um todo. Vai mostrar, João vai trabalhar a divindade de Cristo. Então nós temos um que trabalha Jesus como Rei Messias, Marcos trabalha Jesus como um servo, um trabalhador, um missionário, sempre trabalhando mesmo em perseguição. Lucas mostra Jesus, o homem perfeito, e João mostra a divindade de Cristo, mostra Jesus como o verbo divino. Por isso nós temos 4 evangelhos. Respondendo a primeira pergunta da nossa aula, por que temos 4 evangelhos? Pois bem, cada evangelho foi escrito para um grupo diferente, como nós já comentamos, original. Cada evangelho é para um grupo original em si, de pessoas por um autor diferente, que estava tentando cumprir um propósito diferente.
diferente. A história é uma só. É o Evangelho de Cristo. É a boa nova acerca de Cristo. Porém, as perspectivas, os pontos de vista são 4. 3 são chamados sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinópticos? Essa palavra significa visão conjunta. Eles mostram uma visão conjunta da pessoa de Jesus Cristo. Já João não é incluído nos sinópticos, porque João mostra Cristo por uma perspectiva diferente dos outros 3. Tanto é que João traz no mínimo 6 milagres que os outros 3 não trazem. São milagres que apontam para a divindade de Cristo. E aí, quando nós formos estudar exclusivamente o Evangelho de João, nós voltaremos a isso. Então, olha lá, a título de introdução. Por que 4 evangelhos? Nós acabamos de comentar. Mateus escreve para os judeus o Evangelho do Reino. Mostra Jesus como rei, como Messias, como rei esperado, o filho de Davi. Marcos escreve para os romanos e mostra Jesus como servo. Os senhores têm esse slide no grupo. Se por acaso alguém entrou no grupo depois, e daí não vai ver os slides que entrou depois, me dá um toque, professor, eu entrei depois do grupo, eu não vejo o slide. Que aí eu coloco de novo. Eu acredito que eu tenha colocado hoje, então os 3 já estavam no grupo, os 3 têm. Mas, se houver engano da minha parte contra isso, me dá um toque que eu coloco de novo. Então, Marcos escreve aos romanos, mostra Jesus servo, Jesus trabalhando, mesmo em perseguição. Lucas escreve para os gregos e mostra Jesus como um homem perfeito. Um homem perfeito. João é um evangelho universal. Ele é escrito para a igreja, mas com a intenção de ser universal. E mostra Jesus como Deus. Assim, os evangelhos foram endereçados a pessoas diferentes com propósitos diferentes. Tudo bem? Então, olha lá. Introduzimos a questão dos 4 evangelhos. Deixa eu combinar aqui com vocês. A intenção de vocês é ir direto das 8 às 9h30, ou vocês querem fazer um intervalo de uns 5, 10 minutos? O que vocês acham? Teve um intervalo, 5 minutos, né? Oi? Coisa rápida. 5 minutos, né? Precisa ser rápido, porque aqui entre nós, 1h30 já é pouco. Então é um intervalo para a gente tomar uma água, ir ao banheiro. Não pode passar muito, que senão nos prejudica depois. Pois bem, o Evangelho segundo Mateus. Com a minha introdução, tudo bem? Posso ir a Mateus? Tranquilo? Então vamos lá. Esse negócio está me pegando mesmo? Quando eu venho aqui, porque eu estou com mania. Estou com mania de vir aqui. Sim, até isso pega. Até aqui está me pegando. Então tá. Porque senão vai ficar fantasmagórico, né? Só a voz assim. Olha lá. Então olha lá. O Evangelho segundo Mateus. Autoria. Não temos motivos relevantes para duvidar da autoria de Mateus. Tá? Embora os liberais queiram duvidar. A gente aqui entre nós, liberal, duvida de tudo. Não temos motivos relevantes para duvidar da autoria de Mateus. Leia, por favor, Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse
segue. E ele, levantando-se, o seguiu. Assentado na alfândega, é um publicano, é um cobrador de impostos. E Jesus o chama, ele vem a ser um dos 12 e escreve esse importantíssimo evangelho. Mateus de novo, capítulo 10, verso 3. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Olha, outra vez nós vamos citado aí Mateus, o publicano. Ele é conhecido também como Levi, não é isso? A data que o Evangelho de Mateus, segundo Mateus foi escrito, é incerta. Ela não é datada pelo próprio escritor. Não há uma evidência interna da data. O que é uma evidência interna? Uma evidência interna é o que vem do próprio texto. Chama-se evidência interna. Evidência externa é o que vem de fora, é o que diz a tradição, é o que dizem os estudiosos. Então não há evidência interna, não há no próprio texto uma data para Mateus. Mas, ou seja, a data que o Evangelho segundo Mateus foi escrito é incerta, mas muito provável entre os anos 60 e 70. Nessa década, entre 60 e 70. Eu, particularmente, acredito que é mais próximo de 64, ou seja, está dentro desse período, entre 60 e 70. Essa questão de data não estranha uma diferença entre um historiador e outro. Só estranha se colocar muito além de entre 60 e 70. Porque aí pode haver motivos escusos para uma data além disso. Vocês conseguem ver o meu quadro? Conseguem? Então tá. É porque às vezes alguns ofuscam um pouco. Mas do que estamos falando? De Evangelho. Qual? De Mateus. Qual período? 60. Como nós vimos anteriormente, 60 e 70. A figura apresentada nesse Evangelho é o rei. É o Evangelho que mostra Jesus como rei. Mostra Jesus como filho de Davi. Deixa eu fechar aqui. Então vocês vão assistir 2 aulas por números de 1. Não pegar nenhum. Oi? Porque mistura as vozes, né? Mas agora melhorou? Então olha lá. Evangelho, Mateus, período por volta de 60 depois de Cristo. A figura que é apresentada é Jesus como rei. Se fosse Marcos, a figura seria Jesus como servo. Se fosse Lucas, a figura seria Jesus como homem perfeito. Se fosse João, a figura seria Jesus como verbo divino. Aqui é a figura de Jesus como rei. Os destinatários, os judeus, crentes de descendência judaica. A ênfase é nos sermões. Se fosse Marcos, a ênfase seria nos milagres. Tanto é que Mateus é o preferido da igreja primitiva para os ensinos. E deve ser para nós também o preferido para o ensino. Por isso que tem o Sermão da Montanha. Justamente. Só tem em Mateus. Só em Mateus. E daqui a pouco nós vamos ver mais dentro dessa linha de raciocínio que o senhor, como é o nome? Cleito. Não, Cleito,
O irmão Cleito está seguindo, nós somos mais coisas dentro dessa linha de raciocínio. Então a ênfase são os ser humanos. E a característica principal é a característica profética, que ela mostra as profecias, Mateus mostra as profecias do Antigo Testamento cumprindo-se em Cristo. E também mostra o sermão profético de Cristo. Então a principal característica de Mateus é a característica profética. Tudo bem com isso? É um demonstrativo que nos ajuda a seguir uma linha de raciocínio dentro do livro. Mateus escreveu principalmente para um público judaico, apresentando Jesus de Nazaré como tão esperado Messias e o legítimo rei de Israel. Tanto fica claro que ele escreveu para um público judaico, que quando nós lemos o Evangelho de Mateus com atenção, nós percebemos que Mateus não se preocupa em explicar os costumes judaicos. Porque ele parte de uma perspectiva, ele parte de uma ideia que quem vai ler o seu Evangelho é um público que já está acostumado com os usos, com os costumes judaicos. Ele não se preocupa em explicar. Já Marcos não. Marcos, quando escreve, ele quase não cita citações, ele quase não cita situações que precisam ser explicadas no judaísmo, porque os romanos não têm conhecimento da religião, da tradição judaica. As poucas vezes que ele cita, ele tenta explicar. No caso do Marcos. Mateus não. Mateus escreve livremente, dentro de uma perspectiva judaica, porque ele parte do princípio de que quem vai lê-lo vai entender. Sua genealogia, diferentemente da genealogia de Lucas, focaliza a descendência real de Jesus, do maior rei de Israel, de Davi. Ele liga Jesus, a genealogia, liga Jesus a Davi. Por quê? Porque ligando Jesus a Davi, apresenta Jesus como o Messias. Porque o entendimento judaico é que o Messias viria da descendência de Davi. Pode ler para mim, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Peraí, mas quem é mais velho? Davi ou Abraão? Mas ele entra como filho de Davi. Davi na frente. Coloca Davi na frente por causa do propósito de mostrar que Jesus é descendente de Davi. Jesus é da tribo de Judá. Havia uma promessa muito antiga de que o Messias viria da tribo de Judá. Será que nós podemos encontrá-lo? Vamos tentar. Gênesis, capítulo 49. Verso 10, por favor. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha aí, o cetro, o poder real, não se apartará de Judá.
tribo é? Judá. Jesus de que tribo é? Judá. Então vem seguindo uma linha de raciocínio que vai mostrar Jesus como filho de Davi, herdeiro do trono de Israel e o Messias. Só para entender, a semelhança que é citada entre Jesus e Davi é só para trazer a evidência de que ele é o herdeiro real do trono, certo? Sim. Não tem nenhuma como se diz, a semelhança de ser filho fisicamente, mas só para trazer o entendimento de que ele é o herdeiro do trono. A questão do filho fisicamente, irmão Cleiton, é a seguinte: o costume judaico, o tataraneto é chamado de filho. Então tem também a questão humana. Tá? Jesus, descendente de Davi, também do ponto de vista humano. O propósito principal é mostrar que ele é o rei Davi. Por quê? Porque Deus fez com Davi uma aliança, prometendo a Davi que não faltaria herdeiro para o trono dele. E o herdeiro final é Jesus Cristo. É nele que se cumpre a aliança davídica. Aquela aliança, lembra que Deus prometeu para Davi? Não vai faltar herdeiro no seu trono. Sempre vai ter um homem para herdar. Foi interrompido por causa do cativeiro, é isso? Mas depois do cativeiro, cumprir-se-ia em Cristo. Então tem também a questão, sim, da genealogia humana. Por causa do costume judaico que o tataraneto era chamado de filho. Entra na cultura, né? Entra na cultura. Entra na Então cultura. tem a questão teológica, mas tem também a questão humana também. Bom, não se pode negar também a questão humana. Porque se não tiver também a questão humana, Deus está sendo infiel com Davi. Porque Deus não prometeu para Davi que não ia faltar herdeiro. Se ele prometeu, ele tem que cumprir, ele é Deus. Cumprir a promessa, né? E ele cumpre na descendência humana. Ele é descendente, humanamente falando, de Davi. E isso aponta o cumprimento da aliança e por fato de Jesus ser o Messias. Por que os judeus, a maioria ortodoxa, não aceita Jesus como o rei? Jesus como o filho de Davi? Eles ainda guardam esse rei, ainda guarda Jesus. Pois bem, tem um motivo teológico. Qual o motivo teológico? O motivo teológico é que, rejeitando eles ao Messias, o jambuzeiro bravo, que é o gentil, foi enxertado na videira. Então esse é o motivo teológico. Tudo bem? Esse é o motivo teológico. E o motivo humano é que eles esperavam em Jesus, esperavam um Messias que os libertasse do jugo de Roma. E Jesus não veio libertá-los do jugo de Roma, Jesus veio libertá-los do jugo do pecado. Aí a decepção. É a decepção. Eles não entenderam um Jesus que entraria em Jerusalém no lombo de um jumentinho. Eles não entenderam. Mas hoje isso aí já não faz muito sentido, né? Porque eles não estão sob o poder de Roma, né? Hoje ele devia ter outra mentalidade, né? Deveria, Sim, deveria, mas não tem. E a cultura é forte demais lá, né? A cultura é muito forte. Segue. A cultura é muito forte e também houveram outros motivos. Tudo bem? Vamos tentar entender quais foram os seus motivos? São muitos. Deixa eu ver. Eu tenho um trabalho acerca disso. Então, quando o aluno me pergunta, geralmente eu lembro de coisas que eu tenho escrito. Mas agora, no momento, eu não me lembro exatamente onde está. Mas eu vou lembrar onde está e eu vou mandar
por escrito para vocês. Quer ver onde é que está? Religiões comparadas. Tem um trabalho em religiões comparadas que eu falo um pouco disso. Eu vou encontrar e vou mandar para vocês. Se eu demorar, me cobrem. Por quê? Demorou, é porque eu viajei. Porque eu não costumo demorar. O que eu prometo para o aluno, para os alunos, eu cumpro. Então, não prometi, não espere chegar, não cumpri, não espere chegar à próxima aula. Já cobre lá no cuidado. Professor, cadê o negócio que o senhor falou que ia mandar para a gente acerca dos motivos da rejeição dos judeus? Eu vou comentar alguns. Primeiro motivo, a tradição bastante forte. A decepção que eles sofreram com a espera de um libertador político. E veio um libertador teológico, um salvador. Segundo, os cristãos não devolveram aos judeus o que os judeus deram aos cristãos. Paulo era judeu? Sim ou não? Sim. Ele pregou o evangelho, não pregou? Pregou. E teve bastante paciência com os gentios, não foi? Sim. Pois é, quando chegou na vez dos cristãos, os cristãos não tiveram a mesma paciência. Não entendi. Não tiveram a mesma paciência. Veja a história do cristianismo e veja como os cristãos trataram os judeus, principalmente na Idade Média. E aí reflita, se você tivesse sido tratado como os judeus foram tratados, você ia querer saber de Cristo? Porque eles foram maltratados. Eles foram maltratados. A Igreja Católica maltratou. E até a Igreja Evangélica também não cuidou muito bem, não. Começou com a perseguição, né? A Igreja Católica perseguiu. A Igreja Católica perseguiu. Talvez seja por isso aí. Talvez por isso que eles vão aceitar o anticristo, porque ele vai chegar com uma falsa paz que eles tanto esperam. E talvez por essa falsa paz que o anticristo vai trazer, eles não acreditar que ele é o Messias. Tem alguma coisa a ver? Repita, por favor. Porque o anticristo, quando ele surgir, ele vai trazer uma falsa paz, né? Uma certa paz entre as nações. E isso vai ser um ponto que os judeus vão crer que ele é o Messias, que muitos vão acreditar que ele é o Messias, porque ele não espera uma pessoa que vai chegar e trazer a paz, libertar o povo. Mas veja bem, por que eles vão acreditar? Porque ele vem um Messias político, do jeito que eles esperavam. Que vai trazer paz, que vai trazer aquela... Desse ponto de vista, sim. Mas veja bem, Paulo, você está um passo à frente do que nós estamos conversando. Está reagindo rápido, mas tudo bem. Porque nós estamos falando? Nós estamos falando de motivo da rejeição. Você já está falando de motivo da aceitação do anticristo. Então você dá um passo à frente. Mas, motivo de rejeição. Falta de dedicação na hora que precisou pregar o Evangelho para eles, que eles pregaram para nós. Assim, comparativamente falando. Paulo pregou, Pedro pregou, eles pregaram. Quando chegou na nossa vez, nós não pregamos. E ainda a Igreja Católica ainda perseguiu. Então esse é um motivo muito forte de rejeição. Motivo muito forte de rejeição. Mas o motivo teológico é que eles rejeitaram e nós somos incluídos. Pois bem, ao longo de todo o livro de Mateus, há citações do Antigo Testamento que apresentam vários aspectos da vida e do ministério de Jesus, como o cumprimento da profecia messiânica. Eu não sei se vai ficar cansativo para o Márcio, que eu acho que com o Márcio eu já conversei acerca disso, mas com vocês dois ainda não, né? O Márcio vai rever com a gente. Eu acho que na primeira aula eu já conversei acerca disso. Cleiton,
Isaías, capítulo 61, e deixa alerta. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, deixa alerta. Paulo, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 18, e deixa alerta. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Cleiton, leia para nós. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e os dias da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Tudo bem? Aqui é o 3? Querido, leia do capítulo 4, do 18, eu acredito que até o 22, mais ou menos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Hoje se cumpriu esta escritura. Hoje se cumpriu essa profecia do profeta Isaías. Ao longo de todo o livro de Mateus, as citações do Antigo Testamento que apresentam vários aspectos da vida e do ministério de Jesus, como o cumprimento da profecia messiânica. Ele diz: olha, estou aqui, eu sou o Messias. Tudo bem? Agora há uma surpresa nisso. Há uma surpresa nisso. O profeta Isaías fala do dia da vingança. Sim ou não? Sim. Relê para nós onde fala do dia da vingança. A pregoar o ano aceitável